Quero cumprimentar a Igreja e todos aqueles que nos possam estar a ouvir nesta tarde com a paz de Deus. Estamos a adaptar às circunstâncias que estão à nossa volta por causa desta pandemia do coronavírus, mas também não queremos deixar de partilhar a palavra de Deus e queremos fazê-la nesta plataforma online. Então, desde já quero vos convidar também a abrir as vossas Bíblias e vamos abrir no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, e vamos iniciar a nossa leitura no capítulo 1 e vamos ler todo este capítulo. E diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejam privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi também à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que me entregues na mão de Acabe para que me mate? Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então juramentavam os reinos e as nações se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai e diz a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, teu servo temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e diz a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. Ele me mataria. E disse Elias: Viva o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia a junta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo.
Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lembrou a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que à 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até à entrada de Jezreel. Nesta tarde, o tema desta mensagem tem por título Reconstruindo o altar ao Senhor. E o contexto desta passagem que acabamos de ler nos fala sobre o livro de Reis, o primeiro livro de Reis. E este primeiro livro de Reis começa com uma mudança de liderança. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, morre, e quem lhe sucede e ascende ao trono é o seu filho, Salomão. Salomão é um rei muito sábio, dá ordem de construção do templo ao Senhor, dá ordem de construção do palácio para si, mas apesar de toda a sua sabedoria, não resistiu quando aconselhava a adorar outros deuses, pelas mulheres que escolheu para si. Num contexto de vivência em desobediência a Deus, o reino antes unido se divide em 2, e um dos piores reis que se levantou foi Acabe, casado com Jezabel. Com uma liderança afastada do verdadeiro culto ao divino, pervertida na desobediência, Deus levanta profetas para alertar sobre Deus, sobre a verdade de Deus, sobre a importância de crer nele, mas também as consequências da desobediência a Deus. O texto que acabamos de ler nos apresenta a realidade da vida do dia-a-dia de uma nação que se afastou dos princípios de Deus. O versículo 2 diz que a fome era extrema em Samaria. A terra que o Senhor tinha prometido sob um slogan tão promissor, terra que mana leite e mel, era agora seca
e a fome era extrema. O que estava a acontecer era uma catástrofe, mas Deus ainda fala no meio das catástrofes. Primeiro ponto desta mensagem, reconstruindo o altar ao Senhor, dando ouvidos à palavra do Senhor. O versículo 1 diz que depois de muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Em consequência de não dar ouvidos às advertências dos profetas, a palavra de Deus se silenciou através dos seus servos. Mas após 3 anos de seca e fome extrema, Deus falou. Quando não ouvimos a voz do Senhor pela centralidade da sua palavra através dos seus servos, experimentamos consequências sérias e graves na nossa realidade. Quando ouvimos a voz do Senhor, percebemos as prioridades do Senhor, pois o Senhor tem prioridades. E estas são as prioridades de Deus. Deus, Ele mesmo, as pessoas, os animais e as coisas. Quando não damos lugar à vontade de Deus, invertemos as suas prioridades. Passamos a dar mais importância às coisas, aos animais, às pessoas e, por último, ao próprio Deus. Acabe manda Obadias, o seu mordomo, sozinho por outro caminho à procura de fontes, ribeiros e de erva para os seus animais. Quando numa realidade de fome extrema, aqueles animais poderiam servir de alimento para o povo, para as pessoas, mas nunca vemos essa preocupação em Acabe. Naquela catástrofe, percebemos as prioridades de Acabe. Hoje também estamos a passar um tempo de catástrofe mundial. O Covid-19 tem estado a ceifar vidas por todo o mundo de uma forma galopante e não sabemos durante quanto tempo os efeitos que ainda trará e estamos a tentar adaptar-nos a esta nova realidade. Mas quais as nossas verdadeiras prioridades neste tempo presente? Estamos todos unidos, tentando através do isolamento contribuir para não contagiar ninguém, pois as outras pessoas são tão importantes para nós. Mas também em momentos de crise mostramos verdadeiramente quais são as nossas prioridades. Nos hipermercados, talhos, mercearias, e não temos nenhum problema em assambarcar quantidades de produtos e deixar prateleiras vazias, mesmo sabendo das necessidades dos outros, ao ponto de tirar produtos dos carrinhos uns dos outros. Será que os outros não precisam de comer para viver? Estamos tão preocupados com a vida dos outros em relação ao Covid-19, mas não ficamos preocupados com os outros quando aprovamos leis como o aborto, quando aprovamos leis como a eutanásia. Quais as nossas verdadeiras prioridades? Do outro dia na rua vinha um pai com a sua pequena filha pela mão e um saco de areia para o animal na outra mão. E a menina, ao passar junto a um carrossel daqueles de moeda, pediu insistentemente ao pai para que pudesse andar no carrossel. E o pai responde: não tenho dinheiro para isso. Não tinha dinheiro para a filha, mas tinha dinheiro para o animal. Qual a nossa prioridade? Ouve-se pelas ruas muitas mensagens e suspiros que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas qual a prioridade que estamos a dar a Deus? Se queremos reconstruir o altar ao Senhor, precisamos de dar ouvidos à voz do Senhor e viver segundo as suas prioridades. Em segundo lugar, para reconstruirmos o altar ao Senhor, precisamos de reconhecer os servos do Senhor. No versículo 7 e no versículo 17. Obadias, obedecendo ao seu rei, quando procurava erva para os animais, encontrou Elias, servo do Senhor, e reconheceu como tal, como servo de Deus, como homem de Deus, apesar das circunstâncias que também ele e o povo estavam a viver. Acabe, no versículo 17, por sua vez, quando encontrou Elias, chamou de perturbador de Israel. Duas formas diferentes de reconhecer os servos de Deus naquele tempo. Olhando para os nossos dias, como reconhecemos os servos de Deus? Hoje vemos a instituição da Igreja como um peso para a sociedade. Hoje vemos os servos de Deus como um peso para a Igreja. Hoje vemos as palavras dos servos de Deus como uma perturbação infundada, sem sentido, retrógrada, baseada num livro antigo. Os líderes nunca foram perfeitos. Os reis, os presidentes, os ministros, os padres, os pastores, os professores, os pais, etc. Temos experimentado ao longo da história mundial bons reis e maus reis, bons presidentes e maus presidentes, bons professores
e maus professores, bons pastores e maus pastores. Mas nunca podemos tomar o todo pela parte, deixando todos debaixo da classificação de Acabe, perturbador de Israel. O pastorado não é uma profissão, mas é uma vocação dada por Deus, naquela que é a sua graça, que em boa verdade o servo não merece, mas Deus o escolhe porque quer. Essa vocação é provada diante de Deus e provada também diante dos homens. Se Deus tem trazido um dos seus servos à sua vida, reconheça-o como servo do Senhor, tal como fez Obadias. Para reconstruir o altar ao Senhor, precisamos de reconhecer os verdadeiros servos do Senhor e atentar para as suas palavras como homens de Deus. Em terceiro lugar, para reconstruirmos o altar ao Senhor, precisamos de seguir ao Senhor. Versículo 21. Davi, apesar de não ter sido um rei perfeito, apesar de não ter sido um pai perfeito, Davi foi um homem capaz de assumir os seus erros, quando confrontado com eles, e voltar-se para Deus numa atitude de arrependimento e mudança de vida diante de Deus. Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, caiu quando dividiu o seu coração com os deuses das mulheres que tinha. O seu coração se dividiu. O reino do seu filho se dividiu. Os conselheiros do reino se dividiram. Muitos dos próximos reis também dividiram o seu leito matrimonial. Toda esta desgraça porque cochearam entre dois pensamentos. Foi preciso chegar a um tempo de catástrofe, de seca, de fome, para a pergunta surgir: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Quem estamos seguindo? Como estamos seguindo? Para onde estamos seguindo? Em quarto lugar, para reconstruirmos o altar ao Senhor, precisamos de unir o povo do Senhor. Versículo 31. Elias, o servo do Senhor, começou a juntar 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Todo o servo do Senhor foi chamado para ajuntar e não para espalhar. Embora um quadro simbólico tenha uma importância fundamental naquela que era a visão de Deus para o seu povo. Deus desejava um povo unido e não dividido, pois respondeu com a sua palavra dizendo: Israel será o teu nome e não os vossos nomes. Em quinto lugar, para reconstruirmos o altar ao Senhor, precisamos de preparar o sacrifício ao Senhor. Versículos 33 a 35. Se o servo tem importância, é por ser servo do Senhor. Elias preparou o sacrifício não para si, não para o povo, não para os adoradores de Baal, mas sim para o Senhor. O sacrifício tinha um alvo. O sacrifício tinha um destinatário. E esse alvo e esse destinatário era o Senhor. Aquele sacrifício não era preparado em nome do Senhor, aquele sacrifício era preparado para o Senhor. Diante de toda aquela assistência, uns contrários, outros céticos, outros que cocheavam, Elias teve o discernimento para ver a importância do sacrifício ao Senhor no meio da catástrofe que se abateu naqueles dias de seca e fome extrema. Há menos de 24 horas atrás, precisei de tomar uma das decisões mais difíceis dos meus últimos 5 anos: cancelar os cultos ao Senhor. Para mim seria simples de cancelar se julgasse que o culto era destinado às pessoas, pois online resolveríamos rapidamente o problema. Mas Elias nos ensina que o alvo do culto não são as pessoas. O alvo do culto é o Senhor. É Ele que deve ser cultuado. E por causa desta tão grande certeza, precisei de buscar ao Senhor, perguntando: porquê é que permitia que tudo isto pudesse estar a acontecer, mesmo deixando que a situação atual levasse as igrejas a cancelar os cultos a si mesmo? Nisto a minha mente foi invadida por muitos versículos, tais como em Isaías, no capítulo 1, versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Amós, no capítulo 5, versículos 21, 23 a 24, diz: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene.
Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Fui levado ao Gênesis, quando Caim e Abel ofertaram ao Senhor. A oferta agradava à vista, mas Deus rejeitou a oferta, porque rejeitou o ofertante. Com isto, o pensamento que inundou a minha mente foi: Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. Jesus respondeu à mulher samaritana que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje olhamos para as igrejas e vemos uma luta pelo método certo para encontrar fogo do céu, nem que seja necessário fabricar fogo. Deus não procura adoração, Deus procura os verdadeiros adoradores, pois estes certamente o adorarão como requer ser adorado. Se o foco do culto é o Senhor e não a assistência, precisamos de preparar o culto para o Senhor e não para a assistência. Devo preparar o meu coração para o louvar. Devo preparar o meu coração para falar com Ele. Devo preparar o meu coração para a comunhão com os irmãos. Devo preparar o meu coração para render ações de graças com as minhas ofertas voluntárias. Devo preparar o meu coração para ouvir a Sua palavra. Devo preparar o meu coração para praticar a Sua palavra. Em sexto lugar, também podemos usufruir dos resultados de quando construímos um altar ao Senhor, versículo 39. Como resultado do sacrifício ao Senhor mediante a palavra do Senhor, a resposta para Elias foi fogo do céu, mesmo num altar encharcado de água. Mesmo que tudo à volta do altar possa dificultar o fogo vir e arder, mesmo que muitas circunstâncias nos cerquem e dificultem Deus de operar, Deus pode consumir todas essas circunstâncias, mas precisas tu de primeiro tratar o teu coração, construir o teu altar ao Senhor. A resposta por fogo significa que Deus se agradou do ofertante e, por sua vez, se agradou da oferta. Deus não se agradou do povo, Deus se agradou de Elias, mas quando o povo reconheceu novamente Deus como Senhor, o povo experimentou a abundância da chuva que Deus tinha para eles. Em nota de conclusão, como aplicamos tudo isto à nossa vida com um clima de pandemia, catástrofe, empregos fechados, escolas fechadas, casas de oração fechadas? O que fazer? É tempo de restaurar o altar ao Senhor, aí mesmo na tua casa, com os teus filhos. Vai ao teu quarto e prepara o teu coração em oração diante de Deus. Prepara a tua mesa da sala, ou da cozinha, ou o teu sofá e marca uma hora para o culto doméstico. Prepara um louvor para o Senhor. Prepara uma leitura bíblica para eles. Assenta os teus à tua volta e louvem a Deus juntos. Leiam a palavra de Deus juntos. Orem a Deus juntos. Talvez a situação à tua volta não se modifique já, mas fica certo que tu vais mudar em relação à situação e vais perceber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando deres por isso, a seca se foi, a fome passou e a chuva abundante de Deus, ela também chegou. Reconstruamos o nosso altar ao Senhor enquanto Ele se pode achar. A Deus toda a glória e votos de muitas bênçãos para todos. Pai, nesta tarde nós estamos muito gratos a Ti, porque verdadeiramente Tu ainda és o Deus soberano sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a perceber, a compreender o facto de Tu permitires tantas coisas chegarem até ao nosso meio, Senhor. Ajuda-nos neste tempo em que tantos, em tantos lugares, tentam buscar este fogo do céu, esta resposta que vem de Ti, tantas vezes fazendo de tantas maneiras, mas ajuda-nos a encontrar na Tua Palavra a maneira certa para recebermos o fogo que tanto ansiamos para a nossa vida. Senhor, nós oramos nesta tarde por toda a humanidade, quando está sofrendo por esta pandemia. Senhor, nós Te pedimos a Tua misericórdia sobre esta humanidade, de que realmente neste tempo, não somente o Teu povo, mas também aqueles que não Te conhecem, se possam voltar para Ti. Que nós possamos reconstruir o nosso altar,
que nós possamos mudar a direção do nosso culto e que realmente nós possamos direcionar todas as coisas para Ti, que és o autor e o consumador da nossa fé. Então, nesta tarde, Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade ainda de partilharmos a Tua Palavra através desta plataforma online, Senhor. E todos aqueles que a têm ouvido, ó Deus, que possas abençoá-los rica e poderosamente, mas que cada um, Senhor, ao ouvir, possa se chegar para Ti, Senhor, ó Deus, e reconstruir o seu altar diante de Ti. Senhor, Te agradeço e Te peço todas estas coisas no nome de Jesus e para a Tua eterna glória. Amém. Pois sei que vou ganhar, vou confiar em Ti. Por mim irás lutar, posso esperar em Ti. Pois sei que